Certo, pessoal? Então a gente vai continuar os nossos estudos. Agora a gente vai ingressar no artigo 2º da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul. O artigo 2º, ele tem um texto que não é estranho para quem já estudou alguma vez o direito constitucional. Ele fala o seguinte, ó: são poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Quando você pega o texto da Constituição Federal, ele vai falar: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Aqui só colocou que é do Estado. E como a gente está falando aí sobre Assembleia Legislativa, trouxe aqui para vocês, ó, Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Artigo 1º, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul tem sua sede no Palácio Guaicurus, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul. Aí você vê que a Assembleia Legislativa pensa no povo do Estado de Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque ele centralizou o concurso, todo o Estado de Mato Grosso do Sul, apenas na cidade de Campo Grande. Simplesmente por um comodismo administrativo. Porque se ele pensasse na população exatamente que vai fazer o concurso, ele fazia a polarização, ele distribuiria em vários locais de prova. Mas em vez de pensar de modo democrático, eles pensam de modo centralizador. Concentram todas as atividades em uma única cidade, alegando que vai ter economia de recursos, só que você paga a taxa de inscrição. E a finalidade, quando uma entidade pública faz um concurso, não é só ganhar dinheiro, é dar acessibilidade. Existe os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclusive o número 10, que fala de reduzir barreiras que dificultam o acesso ao cargo público, acesso a serviços públicos. E o cargo público é um serviço público. E toda vez que você centraliza, você está indo contra os ODS, tá bom? Então aqui nós temos aí a Assembleia Legislativa indo contra. Vou dar um exemplo recente que pensou de maneira democrática. Concurso da Câmara dos Deputados. O concurso da Câmara dos Deputados está fazendo prova em todas as capitais do Estado. Se você pegar um concurso recente, eu tenho o concurso do Tribunal de Contas da União, um órgão, né, que deveria pensar na democracia de modo geral, centralizou todo o concurso só em Brasília, o Tribunal de Contas da União. Já a Câmara dos Deputados descentralizou os locais de prova em todas as capitais. Tem muitos órgãos públicos que pensam de maneira mais ampla para dar acessibilidade. Inclusive tem o concurso mais conhecido hoje, que é o CNU, né, antigo CNU, que ele tem distribuição de locais de provas. A regra essencial deles é manter uma distância de 100 quilômetros entre os locais de prova. Então, isso é muito importante para dar acessibilidade. Lembrando que, quando você possibilita que uma pessoa faça o concurso, você possibilita que ela possivelmente possa mudar de vida e possa melhorar a família, a renda de toda a família e o futuro de toda aquela família. Porque quando você coloca dentro de uma família que de repente não tinha um poder financeiro, um novo servidor público, você traz educação, você traz exemplo de vida, você ensina que aquilo ali pode ser de repente um novo método de vida e um novo modo de pensar. Só que infelizmente a Assembleia Legislativa está centralizando e dificultando. E principalmente para quem é de regiões afastadas, são 6 horas de ônibus, custos elevados, transporte, alimentação, e aí de volta para você fazer uma prova no domingo e trabalhar na segunda-feira já de cara, né? Então vamos lá, avançando. Então eu tenho aqui o artigo 14 da Constituição Estadual. Então, nesse momento, eu estou comparando o artigo 2º com o artigo 14. Novamente, pessoal, aqui o foco da aula é o título 1. Só que você viu que a gente não para no título 1, a gente vai para o título 2, para o título 3. Por quê? Porque a gente vai apresentando de modo contextualizado. Por que eu estou apresentando agora o título 2, artigo 14? Porque eu quero que você veja a diferença. Tanto na União quanto no Estado, eu tenho o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Já no âmbito municipal, eu só tenho o Executivo e o Legislativo. Não existe Poder Judiciário Municipal. Ah, professor, mas tem o Fórum. O Fórum é do Poder Judiciário Estadual, tá bom? Não é do município. Ele só está localizado na área territorial do município, mas ele não é um órgão do município. E aqui, só para a gente comparar, eu trouxe para vocês o artigo 2º da União. Ó. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Avançando aqui, voltando para a Constituição Estadual, tá bom? Então, artigo 2º, nós temos 3 poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário.
o binômio aqui é muito importante, ó, independentes e harmônicos, tá bom? Por que é muito importante? Porque ele está falando, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. Por quê? Porque cada poder tem uma atribuição, cada poder tem uma responsabilidade. Só que a Constituição fala que eles são independentes e harmônicos. O que significa isso? Tem a teoria de freios e contrapesos. Então, significa que um poder vai fazer algumas atribuições consideradas atípicas daquele poder para poder desempenhar melhor as suas atividades. Exemplo, poder legislativo. Qual é a função típica do poder legislativo? Fazer leis, que é o que a gente visualizou. Só que qual que é a função atípica do poder legislativo? Ou seja, não comum? Fazer concurso público. Não é comum do poder legislativo ou do poder judiciário fazer concurso público. Já do poder executivo é comum. Por quê? Porque o poder executivo executa, tá bom? Então, função típica do legislativo, legislar. Função atípica do legislativo, executar e julgar. Então, fica nessa brincadeira. Função típica do executivo, executar. Função atípica do executivo, legislar e julgar. Função típica do judiciário, julgar. Função atípica do judiciário, legislar e executar. Ok? Então, parágrafo 1º, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. Parágrafo 2º, o cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer a de outro, salvo nas exceções previstas nesta Constituição. Então, ou seja, quem é vereador não pode ser prefeito. Por quê? Porque ele está na função de vereador e ele não pode ser prefeito. Só que ele coloca aqui, ó, salvo nas exceções previstas nesta Constituição. Se aquele vereador for eleito presidente da Câmara Municipal, em determinado momento ele pode ser prefeito. Quando que ele pode ser prefeito? Quando o prefeito já tiver deixado o cargo, quando o vice-prefeito também não puder assumir, aí quem assume é o presidente da Câmara Municipal, tá bom? E se o presidente da Câmara Municipal também for preso, aí quem que assume? Assume o juiz da comarca, tá bom? Então funciona dessa forma. Por quê? Porque é assim que foi estabelecido pela Constituição Federal. Quando o presidente da República não pode, assume o vice. Quando o vice não pode, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Não pode, o presidente do Senado. Não pode, o presidente do STF. Tá bom? Então, no caso, a mesma coisa. Presidente da Câmara Municipal não pode, o juiz da comarca assume. Tá bom? Avançando, o artigo 91. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Ó. Nos crimes comuns, o governador de estado será submetido a julgamento perante o STJ. E nos de responsabilidade nos termos da lei federal. Então, trouxe esse exemplo por quê? Porque é muito comum, principalmente para quem não é da área jurídica ou nem tem contato com a área jurídica, confundir aí STF com STJ. São órgãos distintos do Poder Judiciário, tá bom? Então, ele está falando aqui, nos crimes comuns, governador de estado será submetido a julgamento perante o STJ, não é STF, STJ. E nos de responsabilidade nos termos da lei federal. Então tem que ficar atento. Exemplo, no âmbito do presidente da República, ele é julgado pelo STF, no caso de crime comum, e no crime de responsabilidade pelo Congresso Nacional como um todo, né? Primeiro a Câmara vai fazer o levantamento inicial, depois o Senado Federal vai processar e julgar, tá? Então são essas situações. Então o Senado Federal vai lá e julga o presidente da República. Então tem que ficar atento em relação a isso. Ok? Esse artigo eu trouxe por quê? Porque eu acredito que deva cair, porque é um artigo de grande relevância, por apresentar o STJ e querer induzir você para o STF, considerando o histórico do Brasil, passando aí contato presidente da República e STF com bastante frequência, tá bom? Então, fique atento a este artigo 91 aí. Avançando agora para o artigo 3º, fazer com que você puxe um pouquinho da memória aqui. Quando eu apresentei o título 1 da Constituição Federal, eu falei que tinham quantos artigos? Quantos? 4 artigos. O 4º artigo era sobre quê? O 4º artigo era relacionado às relações internacionais. Então, era a República Federativa do Brasil falando com outros países. E aqui eu falei para vocês que o artigo 4º
não existiria no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul, eu estou falando internamente. Internamente, ele não vai falar com outros países. Então, o que eu quero dizer para você é que, pela lógica, esse é o último artigo do título 1, tá bom? Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais do estado de Mato Grosso do Sul. Então, ó, li para vocês aqui, ó, constituem objetivos fundamentais. Aí você já tem puxado a memória. O objetivo é presente ou é futuro? Futuro. Então, ou seja, significa que é uma coisa que eu não tenho na plenitude hoje. Eu estou buscando, tá bom? Constituem objetivos fundamentais do estado de Mato Grosso do Sul. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, sem quaisquer formas de discriminação. Então, significa que a gente está buscando isso, em construção. 2. Garantir o desenvolvimento estadual. 3. Reduzir as desigualdades sociais. Então, ok, é isso que está aí. De uma maneira simples, é isso. Só que, qual que é o problema desse artigo 3º? Que ele tem muita semelhança com o artigo 3º da Constituição Federal. Então, no dia da prova, ele vai brincar bastante com você, substituindo as palavras. E aí a gente tem que entender uma lógica simples. No âmbito da Constituição Federal, ele está no âmbito nacional. Então, aqui, se apareceu, ó, garantir o desenvolvimento estadual. Quando eu falar da Constituição Federal, vai aparecer o quê? Municipal, estadual ou nacional? Se eu falar da Constituição Federal, vai aparecer nacional. No caso, ele está aparecendo estadual, então ele está falando da Constituição estadual, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês o artigo 3º da Constituição Federal. Então, está bem explícito quando é Constituição Federal, tá bom? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vou voltar, ó. Então, artigo 3º, constituem objetivos fundamentais do estado do Mato Grosso do Sul. Então, você está visualizando que é o mesmo texto, né? Só mudando o ente federado. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, sem quaisquer formas de discriminação. A mesma coisa aqui, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Só que aí, aqui não tem, sem qualquer forma de discriminação. Mas aqui tem, ó. E quaisquer outras formas de discriminação. Então, ele fez uma mescla, tá bom? 2. Garantir o desenvolvimento estadual. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui ele pegou metade, ó. Reduzir as desigualdades sociais. Então, ele só pegou aqui, ó. Tirou erradicar a pobreza e a marginalização. E aqui ele só falou desigualdade social. Tirou a regional. Então, ficou essa situação entre a comparação entre o artigo 3º da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Para fins de aula de Constituição Federal, eu sempre gosto de destacar essas iniciais, né? De construir, lugar de garantir, né? O R de erradicar, R de reduzir, PRO de promover. Por quê? Porque eu estou evidenciando os verbos. Se você reparar, o artigo 3º, como é um objetivo, um futuro, ele coloca verbo. Então, eu preciso de um verbo de ação ali, ó. Construir, garantir, tá bom? Então, eu destaquei aqui por quê? Porque eu crio o mnemônico, com garra, R para o bem. São as iniciais aí do artigo 3º. E aí a gente tem que tentar fazer uma adaptação aí para poder validar para o artigo 3º. Então, ele tem o com, né? O gar, e aqui ele só tem o re, não tem o R, né? Ele tem aqui, ó, com, gar e re. Você tem que ficar atento em relação a isso. Que quando eu falo de objetivos, eu estou falando de verbos. Só que você não pode se apegar cegamente a isso, porque às vezes ele coloca um verbo lá no fundamento. Ele coloca lá no artigo 1º, lá alguma coisa, um verbo iniciando e inclui soberania. Tá certo também, não tem problema. Ele só coloca um contexto e inclui soberania, vai estar certo. Tá bom? Então, tem que ficar atento que no artigo 3º o foco é o verbo, então você tem que ficar atento, mas não significa que você vai cegamente nessa regra. A regra que você tem que ter, que é cegamente você pode ir, é se está falando do presente, é fundamento, se está falando do futuro, é objetivo. Independente se tem verbo ou se não tem verbo na alternativa. E aí, para finalizar o nosso conhecimento, vamos lá para uma questão a respeito da Constituição Estadual. A respeito dos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Estadual, julgue o item seguinte. Garantir o desenvolvimento estadual e municipal representa um dos objetivos fundamentais contidos na Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul. Certo ou errado? A gente visualizou
o GAR, né? Garantir o desenvolvimento nacional na Constituição Federal, garantir o desenvolvimento estadual na Constituição Estadual. E aqui ele está falando, garantir o desenvolvimento estadual e municipal, representa um dos objetivos. Então, caso você focasse só no verbo ou no objetivo, se você só focasse nisso, estaria certa a questão, mas o X da questão é aqui, ó. Garantir o desenvolvimento estadual e municipal. O texto da Constituição Estadual diz garantir o desenvolvimento estadual. É um dos objetivos da Constituição do Estado. Então, portanto, questão errada. Perfeito, pessoal. Essa foi nossa aula aí sobre o título 1 da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa outra oportunidade, beleza? E para você que está acompanhando ainda pelo YouTube, não se esqueça de acessar o nosso site e conhecer as nossas turmas. Espero por aqui. Valeu, até mais, tudo de bom.